Você sabia que Vladimir Putin, o autoproclamado mestre da Rússia, acaba de sofrer um golpe humilhante no coração de sua própria capital? Imagine o cheiro de fumaça e pânico nas ruas de Moscou, onde um general de elite caiu vítima de uma bomba escondida em seu carro. Um golpe ousado que expõe a fraqueza de um império que pensou ser invencível. Zelensky provou que honra uma lista negra impiedosa, alvejando altos comandantes russos em plena luz do dia. Quem será o próximo a sentir esse terror enquanto o Kremlin treme de medo? Continuando de onde paramos, um ataque brutal sacudiu o Kremlin, revelando que Zelensky não para em fronteiras. Milhares de quilômetros afastados, condições caóticas prevalecem, com um ronco ensurdecedor de drones ucranianos ecoando sobre o Mediterrâneo, acertando tanques russos como pedaços de lixo espalhados. Os portos russos boiam em insegurança, enquanto o espaço aéreo de Putin colapsa, aviões fatais caindo como folhas mortas. A mensagem é cristalina: na Ucrânia não resta abrigo seguro. Putin chama isso de uma operação especial, mas o mundo vê apenas covardia escondida atrás de eufemismos. Serão esses atos o fim da arrogância russa ou apenas o começo de uma vingança ainda maior, capaz de humilhar milhões? Detalhes chocantes emergem, questionando se o Kremlin protege seus guerreiros ou os abandona ao caos. Na tela, as ruínas fumegantes do ataque de hoje tomam forma, vidro estilhaçado cortando o ar gelado da madrugada moscovita. As investigações russas apontam para um golpe ousado. Um general foi explodido em seu carro no centro de Moscou. Encontrado às 7 da manhã em horário local. Minutos antes, ele fora visto vivo, agora apenas destroços fedendo a metal queimado. O general Funil Savorun dirigia operações diretas das Forças Armadas Russas, um veterano que participará de guerras nos anos 90, incluindo Chechênia e Cáucaso Norte e em 2000 na Síria e mesmo na invasão de Londres, sim Londres. Esse choque abala o Kremlin profundamente. Investigadores russos, cuspindo teorias do modo Mordor, suspeitam de sabotagem ucraniana, mas evitam conclusões oficiais. Por que esse silêncio, quando vidas valiosas são ceifadas numa guerra que deveria ser especial, mas parece cada vez mais brutal e injusta? Avançando nessa trama de traição e medo, as palavras de Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, ecoam com frieza calculada durante uma conferência em Miami. Perguntas sobre o assassinato do general e negociações são rebutidas. Não gostaria de comentar, é um assassinato puro. Ele insiste em produtividade, mas sem detalhes concretos. Que ironia em plena negação, enquanto generais russos veem o pânico crescer, sabendo que seus superiores não garantem proteção. Mensagem clara para cada oficial: o Kremlin falhou. Savorun era o 18º general neutralizado pelos ucranianos, com 3 assassinados em solo russo, incluindo Moscou. Um mapa revela o pesadelo. Em abril deste ano, o general Marcelo sucumbiu a um acidente aéreo em Moscou, e há um ano, em dezembro de 2023, Igor Kurilov explodiu com uma mochila-bomba vista em câmeras de segurança, imagens cruéis mostrando o dispositivo detonando enquanto ele e seu assistente se aproximavam de um prédio. O cheiro de enxofre impregnando o ar matinal. Parece sistemático, certo? Mas o que vem a seguir pode virar o jogo, expondo fraquezas que nem Putin imaginava. A saga escalou para o Mediterrâneo, onde o impacto de um drone ucraniano abala a frota russa, o estrondo metálico ecoando sobre ondas calmas de 18 de dezembro. Milhões de quilômetros longe da Ucrânia, o ataque ao petroleiro Nizhey, um triunfo audacioso, expõe a vulnerabilidade global de Putin. Vídeos mostravam um hexacopter mergulhando do céu, acertando o casco em uma explosão vibrante que fez o navio tremer e render. Primeiro incidente naval desse tipo no Mediterrâneo, sinal de expansão ucraniana. Putin minimizou, apenas propósitos utilitários, seguro. Mas a realidade é cruel. O navio afundou rápido, pranchas de aço retorcido sobressaindo nas águas frias e salobras, propagandistas russos silenciados. Mas quem orquestrou isso? Suspeitas caem sobre generais ortodoxos? Um abrupto virar de página mostra que nem mesmo os favoritos escapam. Aqui vem a reviravolta inesperada. O general Andrei Averianov, mestre de sabotagens e explosões na Europa, incluindo o envenenamento de Salisbury, caia nesse ataque. Viajando em iates luxuosos globalmente, ele usava barcos para espionar e lançar drones, ocupado sabendo de sanções ocidentais. Mas sua frota encontrou o inferno. 9 pessoas a bordo, 7 feridas, 2 mortas, incluindo ele. O Kremlin hesita em confirmar, talvez para esconder a perda? Clamando que seus iates são ilegais, mas ainda assim. Que humilhação quando o Rei da Sombra sucumbe a explosões.
o gosto amargo de óleo derramado e metal fundido pairando no ar salgado. Paralelamente, outro golpe. O navio Ivan Kurs, sancionado pelos Estados Unidos, afundado no Pacífico após ataque, perdendo carga valiosa de aço e alumínio, afundando como um sonho quebrado. Como isso afeta o exército russo, questionamos. Essa fragilidade revelada representa o colapso final de um império arrogante, ou apenas uma pausa antes de uma contraofensiva devastadora? Você sente o cheiro de derrota se aproximando, em cada onda quebrada e motor parado? No tumulto das investigações, um fato chocante emerge. Um general russo foi vítima de uma explosão dentro de Moscou. A quem isso beneficia? Quais segredos escondem esses ataques contra figuras de alta patente? Vamos explorar cada detalhe, cada dúvida não respondida, enquanto o país todo treme com reações explosivas. Prepare-se para uma jornada repleta de reviravoltas, suspeitas e perguntas sem resposta. Tudo começou com o misterioso ataque ao general Igor Kurilov, uma figura de peso na defesa russa e veterano de antigas guerras. À noite, um dispositivo explosivo destruiu seu carro na capital, deixando um rastro de fumaça e sangue. O cheiro de pólvora grudava no ar, enquanto sons silenciavam vidas ali. Como pode um símbolo de força ser atingido assim, em meio à cidade que nunca dorme? O que se esconde por trás dessa ação audaciosa? E quem estaria por trás de um ataque tão meticuloso, tão letal? Especialistas investem em suas hipóteses. Uma, a mais sonhada, aponta para uma operação das forças ucranianas. Mas será essa a verdade? Ainda há rumores de que seja uma conspiração interna, um jogo cruel entre as próprias forças do Kremlin. Nenhum suspeito foi capturado, e a investigação permanece obscura. Você consegue imaginar qual revelação chocante ainda está por vir? Ou será que tudo é uma cortina de fumaça, uma distração para esconder algo ainda maior? Os sons ensurdecedores da explosão ainda parecem ecoar na sua cabeça, não é? O que realmente assustou o Kremlin foi a mensagem escondida naquele ataque, um aviso págico de que ninguém está a salvo. Se um general de alto escalão pode ser atingido sem piedade. O medo se espalha por toda a hierarquia militar. Cada oficial se pergunta, será que também sou o próximo? A fragilidade das forças aliadas de Putin se mostra evidente. Como resistir quando os próprios soldados de elite se tornam alvos fáceis? Você consegue sentir o peso da ameaça, o frio na espinha enquanto pensa nas possibilidades? A tensão só aumenta. No centro dessa tormenta surge uma figura clandestina, um oficial russo de alto nível considerado um infiltrado, um espião internacional que trabalha em segredo. O nome dele? Um segredo bem guardado, uma peça-chave em um tabuleiro de xadrez trincado. Sua presença, revelada por uma operação sigilosa, é uma bomba-relógio que ameaça desestabilizar o próprio coração do Kremlin. Mas como saber se ele está vivo? Ou se foi eliminado na sombra, sem deixar rastro? As especulações crescem, e o silêncio que cerca sua possível morte só alimenta ainda mais o mistério. Imagine uma sala cheia de sombras, onde tecnologia avançada dispara vídeos de drones que iluminam o céu noturno, revelando um ataque brutal. Um drone quíntuplo, um cubo de metal reluzente, encontra seu alvo com precisão mortal. O cheiro de petróleo e pólvora invade os sentidos enquanto o casco do navio gigante começa a se desintegrar. Você consegue ouvir o tilintar de metralhadoras e o barulho ensurdecedor da explosão? Cada instante marcado por uma sensação de fatalidade, uma batalha pelo controle de uma das maiores forças navais do país. Nos últimos meses, uma onda de ataques atingiu figuras centrais, peças essenciais na estratégia de Putin. Outros navios foram atingidos, incluindo um cargueiro de guerra carregado com materiais vitais. Um sussurro de gelo corre pelos corredores políticos. Quem será o próximo? A história está sendo escrita com sangue, fogo e segredos enterrados sob os oceanos. Os mapas de navegação mostram o caminho da destruição. Cada ponto um símbolo de resistência ou rendição. Você consegue imaginar o que acontecerá quando esses ataques atingirem o núcleo do poder russo na sua essência mais profunda? O futuro parece sombrio e a verdade, cada vez mais obscura. Nos últimos meses, a tensão no coração do Kremlin aumentou de forma alarmante. Eventos inesperados, como ataques secretos e operações clandestinas, começam a acontecer com uma frequência assustadora. Uma questão inquieta: quem está realmente por trás dessas ações? Há exatamente um ano, em dezembro de 2024, um ataque surpreendente devastou Moscou. Um general proeminente, Igor Kurilov, foi vítima de uma explosão brutal. Os detalhes do incidente são chocantes.
um dispositivo explosivo foi cuidadosamente colocado, e a explosão revelou uma cena macabra no centro da cidade. Você consegue imaginar o som agudo do estalo, o cheiro de fumaça e o frio na espinha ao ver tudo aquilo acontecer? Como alguém poderia agir dessa forma impiedosa contra um dos nomes mais fortes do alto comando militar? Pouco tempo depois, uma nova ameaça surgiu. Uma nave de combate de grande porte, criada em uma instalação secreta na Mediterrânea. Que propósito teria esse tanque fabricado em silêncio e com tecnologia avançada? Viajar 2.000 quilômetros, quase 1.200 milhas, para surpreender as defesas russas em um ataque calculado. Você consegue sentir o peso daquele momento? O render das hélices, o cheiro de óleo diesel no ar, a eletricidade de uma operação que poderia desencadear uma guerra total? O mais inquietante? Essas operações não parecem isoladas. Uma série de incidentes vem acontecendo em rápida sucessão, como se uma força obscura estivesse tentando reescrever as regras do jogo. Tudo indica que os russos estão sob forte ameaça de uma invasão silenciosa. Recentemente, um drone tripulado por hexacóptero voou até um navio russo na costa de Lívia. Você consegue imaginar o estalo do rádio, a vibração do equipamento sob seus dedos, o som do tenso silêncio após o alerta? E o que isso quer dizer? A resposta vem crescendo de forma assustadora. Em breve, um enorme tanque de guerra, uma arma criada para dominar o Mediterrâneo, talvez esteja pronto para ação. Essa é uma ameaça que enche o ar de ansiedade, uma sombra de incerteza pairando sobre o que até então parecia uma calmaria fictícia. Imagine por um momento o som do mar, o cheiro de óleo queimado, a sensação pesada no peito ao perceber que o próximo passo pode desencadear uma crise global. Como podem permitir que uma ameaça assim se desenvolva sem controle? Tudo indica que por trás da cortina, há um jogo de poder e espionagem que pode transformar o mundo em um verdadeiro campo de batalha. E a pergunta que não quer calar: quem está realmente por trás de tudo isso? E qual será o próximo movimento desse tabuleiro de xadrez? A resposta pode estar escondida em um navio invisível, em um ataque silencioso, ou na sombra de uma operação secreta. Prepare-se para um desfecho inesperado. Imagine isso, um tanqueiro atacado no Mediterrâneo, com respostas evasivas de autoridades russas minimizando o impacto, alegando meros propósitos utilitários, e negando qualquer disrupção real nos suprimentos. Mas e se eu te disser que o golpe vai muito além de um navio qualquer? Você já parou para pensar no que acontece quando os segredos de um império começam a afundar como um navio perfurado? O que o Kremlin escondeu de nós vai te deixar de queixo caído. O líder russo, envolto em sua teia de mistérios, não imaginava a surpresa que o esperava. Um de seus aliados mais próximos, o mestre das sombras, estava a bordo daquele tanqueiro atingido. O general Andrei Averianov, figura central em operações sigilosas, embarcou em seu iate particular para escapar do radar global. Deixe-me pintar o quadro. O mar calmo do Mediterrâneo, o cheiro salgado de ondas batendo na casco metálico, o zumbido distante de motores. Mas de repente, um estrondo ecoa, como um trovão submarino, e o caos irrompe com fumaça acre e gritos abafados pelo vento. Esse homem não é qualquer um. Ele é vital para o esquema de influência, o cérebro por trás de campanhas que moldam narrativas em meio ao furor da propaganda. Você sente o peso disso? Ele comanda divisões de inteligência russa, tecendo redes em quase todos os cantos ocidentais que se pode imaginar. Sabotagens que deixam trilhas de tensão, explosões que ecoam como sussurros de Guerra Fria, e até os drones que pairam sobre a Europa, zumbindo como vespas invisíveis, carregando ecos de vigilância constante. Lembra-se do caso em Salisbury, anos atrás? Aquela trama de veneno que gelou o ar da Inglaterra, com o cheiro químico pairando como uma ameaça fantasma? Pois foi ele, o arquiteto disso tudo, orquestrando cada passo com precisão cirúrgica. Internacionalmente caçado, seu rosto estampado em alertas vermelhos, ele não pode mais cruzar fronteiras como um turista comum. O toque de um passaporte normal? Impossível. Em vez disso, recorre a esses iates luxuosos, cortando águas azuis do mundo, longe dos olhares curiosos. Eles servem de esconderijo flutuante, locais de descanso onde planeja movimentos, abrigando drones russos em compartimentos escondidos. O som metálico de equipamentos sendo guardados ecoando no convés úmido. Mas o destino, cruel e imprevisível, virou o jogo contra ele. Desta vez, o iate se tornou armadilha. Quando os drones ucranianos, com seu ronco mecânico cortando o ar salgado, atingiram o alvo, 9 almas estavam a bordo. 7 saíram feridas, o gosto metálico de sangue misturado ao sal do mar.
2 perderam a vida, incluindo o nosso enigmático general Andrei Averianov. O impacto? Um clarão de fogo, o rangido do metal se dobrando, ondas quentes lambendo a pele dos sobreviventes em pânico. Aqui vai um alerta importante. Fontes de inteligência confirmam sua morte, o silêncio do mar agora carregado de ausência. No entanto, não há pronunciamento oficial do Kremlin. Estranho, não é? Lembra do general eliminado mais cedo em Moscou? A confirmação veio rápida como um raio, sem hesitação. Por que o atraso aqui? Será que ele só está ferido, lutando pela vida em algum hospital secreto, o bip de máquinas ecoando em vez de sirenes de emergência? Ah, mas espere, para contrabalançar minha própria suspeita, esse homem é um fugitivo global, procurado por crimes que fazem o mundo tremer. E esse iate? O Kremlin jura que a operação não autorizada, uma negação conveniente. Se ele estava envolvido, a chance de uma admissão oficial é nula, como o navio afundando sem deixar bolhas. Então, como discernir a verdade em meio a tanta névoa? Rumores correm como correntes submarinas, sussurrando possibilidades sombrias. E se isso for só o começo de uma caçada maior, onde mais um peão cairá amanhã? Após analisar cuidadosamente o conteúdo, aqui está a narrativa reformulada, envolvente e impactante, adaptada às suas instruções. A batalha pelo controle nas águas de Moscou está além de qualquer imaginação. Imagens de um navio enorme sendo atacado, seu casco riscado por explosões, seu convés tremendo com o impacto. Você consegue sentir o cheiro de óleo queimado? Ouvir os estalos das estruturas sob onda de choque? Cada detalhe revela que algo muito maior está acontecendo. E o mais chocante? Ainda há quem pense que esses eventos são apenas incidentes isolados. Mas calma, essa história tem uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Depois de vários ataques misteriosos, surgiu uma confirmação que pode revolver toda a narrativa. E se eu te dissesse que um general russo de alto escalão foi vítima de um ataque que parece mais uma eliminação planejada? Uma operação que ultrapassa qualquer limite conhecido. E essa é apenas a ponta do iceberg. Prepare-se para descobrir o que está por trás dessa onda de ataques, interceptações e conspirações internacionais. Porque o que você vai ouvir agora é uma verdade que poucos ousam admitir. Uma verdade que pode mudar o rumo dessa guerra silenciosa. Fique comigo até o final e saiba a história por trás do ataque ao general Valery Gortraco, uma peça-chave que desapareceu de cena em circunstâncias nunca antes vistas. Como um navio carregado de petróleo que escapa da maré de destruição, sua eliminação foi cuidadosamente orquestrada em uma operação que envolve sabotar, espionagem e força bruta. E o mais inacreditável, o nome do comandante envolvido. Você já ouviu falar dele? Pode ser mais próximo do que imagina. Imagine a cena, um navio pesado carregado de cargas valiosas, sendo atingido por uma explosão devastadora na costa de Moscou. O cheiro de fumaça e óleo impregnando o ar. As ondas carregadas de tensão se chocando contra o casco rúpito. Cada centímetro do aço tremia sob a força do impacto. Acrescente a isso uma operação secreta com um drone em silêncio sobrevoando. Uma explosão que destrói tudo em segundos. Quem estaria por trás de tudo isso? E por quê? Talvez uma tentativa de enfraquecer as forças de defesa ou algo maior ainda. Você consegue imaginar a magnitude desse ataque? E o que isso significa para o futuro da guerra? Pois bem, a história não termina aí. Após a destruição do navio, o que aconteceu com o comandante? Desapareceu do mapa? Ou está escondido, esperando sua próxima jogada? As pistas indicam que este homem envolto em mistério, tem ligações profundas com os círculos de poder mais obscuros. Seu nome virou símbolo de resistência ou de traição? E as perguntas só aumentam. Até onde essa batalha secreta irá? Quem realmente manda nesse jogo sujo de espionagem e destruição? Se tudo isso parece um filme de ação, prepare-se para mais surpresas. Investigações apontam que ele não agiu sozinho. Há uma rede complexa de aliados e inimigos, e interesses que se cruzam nessa guerra invisível. E o mais insano de tudo, existe a possibilidade de que tudo esteja apenas começando. Porque no fim das contas, essa história é uma guerra pelo controle, onde cada ataque, cada explosão, pode mudar o destino de milhões. E você? Consegue entender o que realmente está por trás desses eventos? Ou está prestes a descobrir que tudo que foi mostrado até agora é apenas uma fachada? Prepare-se, pois o que virá a seguir vai mexer com sua percepção de poder, espionagem e guerra moderna. E a pergunta que não quer calar: até onde a mentira vai esconder a verdade? E quem será a próxima vítima dessa maré de caos?
A resposta, meus amigos, está mais próxima do que você imagina. Se desejar, posso ajustar mais detalhes ou inserir outros elementos para deixar ainda mais forte a narrativa. Depois de tudo que foi revelado, fica claro que a situação está muito mais complexa do que parece. E é justamente aí que as perguntas surgem. Quem realmente está por trás dessas ações? Será que há uma conspiração internacional em plena operação? Os detalhes obtidos mostram uma série de movimentos estratégicos que poderiam mudar o rumo do conflito. Mas a questão que não quer calar é, quem será o próximo alvo dessa guerra silenciosa? E qual será o impacto real dessas ações no cenário global? Vamos mergulhar fundo nessa trama, onde cada detalhe pode ser a chave para um novo capítulo de uma história de poder, traição e suspense. Imagine o som de motores de alta potência cortando o silêncio de Moscou, enquanto uma explosão colossal ilumina o céu noturno, deixando uma nuvem de fumaça carregada de uma mistura de óleo e poeira. No centro da cidade, uma presença ameaçadora, um general russo carregado de reputação e mistério, que se torna a peça principal de um jogo mortal. Como uma sombra na escuridão, seu destino foi selado por uma operação que deixa dúvidas até entre os próprios especialistas. No momento de silêncio tenso, um ataque abrupto destrói um transporte estratégico de guerra, deixando um rastro de destruição na água e no aço. O impacto foi tão grande que parecia uma revanche brutal em um cenário de guerra moderna. Os destroços afundam rapidamente, enquanto componentes de alta tecnologia, como drones e tanques de combate, mostram que a batalha não é apenas de força, mas também de inteligência e estratégias avançadas. E a pergunta que ecoa novamente: quem controlou essa operação? Uma figura mundialmente influente com conexões perigosas, que deixou sua marca com escolhas drásticas. Pode alguém confiar totalmente que tudo isso seja apenas uma coincidência? Com cada ataque a tensão aumenta. A cada movimento uma nova peça de um tabuleiro clandestino. Mas uma coisa é certa, o jogo está longe de acabar. Aguarde, porque o próximo capítulo promete revelar segredos profundos, reviravoltas inesperadas e revelações que podem transformar tudo o que sabemos sobre essa guerra invisível. A batalha pelos bastidores do poder nunca foi tão perigosa. E neste cenário sombrio, quem será a próxima vítima? Quem estará do lado vencedor? E quem poderá escapar ileso dessa revolta silenciosa? Ficamos atentos, pois o que vem a seguir pode redefinir o futuro de uma nação. Prepare-se para descobrir os detalhes que permanecem escondidos sob as ondas de escuridão e fogo. O jogo de poderes está em andamento, e o próximo movimento pode ser fatal.